Lívia. Eu sou a Valentina. Eu sou a Júlia. E eu sou o Matheus. E esse é o Entre Páginas. Oi pessoal, hoje a gente vai fazer uma resenha crítica sobre o livro A Cabeça do Santo, que é um romance da Socorro Acioli, que foi publicado pela Companhia das Letras em 2014. E o livro que a gente tem é da primeira edição. A gente tem, um enredo muito legal e uma sinopse ainda mais incrível. A gente pode falar que a história tem como protagonista o Samuel, que é o menino que perde sua mãe e faz uma promessa a ela, falando que, como o último desejo, ele vai realizar, que vai ser encontrar o seu pai. Sendo que, ele tem uns motivos meio sombrios por trás, porque ele meio que fala que quer matar o seu pai pra se vingar dele e tudo mais. Mas acaba que ele chega, ele encontra a sua avó e não encontra o seu pai. E nisso, ele acaba tendo que se refugiar, porque a avó dele não vai dar moradia pra ele, e ele vai morar numa cabeça do santo. E nessa cabeça vai começar a acontecer umas coisas meio impossíveis, umas coisas meio mágicas, que é justamente ele escutar vozes dentro da cabeça, vozes de mulheres rezando pro Santo Antônio, pra pedir sobre o romance, pedir um marido. E é isso. A gente tem também um gráfico aqui que vai falar um pouco mais sobre a história. A gente tem muito sobre aquela questão de superação, de religiosidade e fé, tem muito mistério envolvido, realismo mágico e laços familiares. Mas um ponto muito legal na história também, posso ir no gráfico, é sobre o romance vivenciado sobre o Samuel, que ele vai querer ficar em Candeia, que é a cidade no sertão que ele tá, que ele encontra a sua avó, porque tem uma voz que ele escuta diariamente rezando, às 5 da manhã e às 5 da tarde, que não pede nada em específico, mas somente canta pro santo. E é um ponto muito forte que faz ele ficar na cidade e faz a história se desenvolver. Outro ponto que a gente gostaria de destacar nessa história é sobre a retratação da jornada do herói imperfeito. O livro acerta ao retratar Samuel, o protagonista, como uma personagem muito mais humana do que esse santo ou herói inalcançável que a gente tem em várias outras obras. O Samuel ele vai sentir várias emoções que são perfeitas, como, por exemplo, a raiva que ele nutre por seu pai que o abandonou desde bebê, inclusive pensando em matá-lo. Ele sente a tristeza e o luto por ter perdido a sua mãe. Ele nutre ganância ao ver ali em Candeia a oportunidade de ganhar dinheiro e subir de vida, além de ter muito medo quando ele é atacado dentro da cabeça do santo. Todos esses sentimentos fazem com que ele até se relacione com um personagem infanto-juvenil muito conhecido, o Percy Jackson. Ambos sentem essa raiva do pai, descobrem seus poderes em circunstâncias atenuantes, são perseguidos por autoridades locais por causa dos seus poderes, além de encontrarem nos seus amigos e companheiros de história uma segunda família. A semelhança entre essas duas obras não para na história, mas se estende às premiações. O livro A Cabeça do Santo foi premiado como um dos finalistas da Los Angeles Times Prize, um prêmio que já identificou vários livros infantos juvenis muito relevantes, como Harry Potter e Senhor dos Anéis. Bom, e falando um pouco agora sobre a autora, a Socorro Acioli, ela nasceu em Fortaleza em 1975. Ela é jornalista e escritora. Ela possui mestrado em literatura brasileira e doutorado em estudos de literatura. Ela começou sua carreira em 2001 e desde então ela vem escrevendo vários livros, e alguns deles até publicados em países como Reino Unido, Estados Unidos e França. Além de fazer diversas palestras em países como Portugal, Bolívia e Cabo Verde, ela também atua em atividades sendo tradutora e professora de teoria literária. Agora, comentando sobre a nossa opinião em relação ao livro, ele é um livro que prende o leitor do início ao fim, tanto por ele ser muito bem escrito e possuir essa escrita fluida, e aí a leitura acontece de forma dinâmica, como também por ele ser muito engraçado. A autora ela consegue tirar altas risadas de quem está lendo, e justamente por ele ser uma ótima representação do Ceará, da religiosidade local, acompanhar a relação do Samuel com as amizades que ele constrói ao longo da história. O Francisco, é um exemplo, é um adolescente que ele conhece dentro da cabeça do santo. Então, toda essa história, o enredo é fantástico, é algo novo que a gente
nunca tinha lido, então conhecer é ótimo. Mas, e com tudo isso de bom, ele ainda tem pontos negativos que o Matheus vai apresentar posteriormente. Bom, pessoal, e apesar da fluidez e da história envolvente que o Cabeça do Santo apresenta, ele também tem alguns problemas e pontos a melhorar. Por exemplo, a sua história é um pouco confusa, a informação vai se embaralhando, ele está em uma linha e depois ele passa para outro ponto, então vai se misturando essas informações e acaba ficando um pouco confuso, mas que não atrapalha na fluidez do livro, só causa uma confusão. Também ele acaba não mostrando a evolução do Samuel, é muito sutil essa evolução que ele tem ao longo do livro. No começo do livro ele é muito rebelde e querendo matar seu pai, ao longo do livro ele vai tendo mais uma evolução que você vai descobrir se ler, né? E o final do livro também é muito apressado, porque acaba que a autora compacta muitas informações em poucas páginas. Se tivesse um pouco mais de páginas para explicar melhor, detalhar melhor após o final do livro, seria ótimo. Enfim, a nota que a gente escolheu dar foi 3,5. O plot twist do livro é bom, o plot do livro é bom, mas devido a esses pontos que eu acabei de apresentar, ele acaba perdendo um pouco de nota. E por fim, se você gostou da Cabeça do Santo, veja o Alto da Compadecida, tem uma ambientação muito parecida. E se você quer ver algo assim mais pelo protagonista, humanizado, leia Percy Jackson, como a Valentina falou, tem um protagonista que se relaciona muito com o Samuel. E é isso, esse foi o nosso trabalho.